Apesar de ser algo incomum, não é inédito que adolescentes ou até mesmo crianças sejam sentenciadas a anos de prisão por cometerem crimes graves. Nos Estados Unidos, dependendo do crime que for cometido, alguns estados realizam até mesmo a transferência do jovem do sistema juvenil para o sistema criminal adulto, mesmo que ele tenha apenas 12 anos. A legislação muda tanto de estado para estado, quanto de país para país, com cada lugar definindo a melhor maneira de tratar os seus jovens infratores. O que não muda é a barbaridade dos crimes cometidos. No vídeo de hoje, você vai conferir alguns jovens e crianças que são verdadeiros vilões, tendo cometido alguns dos crimes mais hediondos que você possa imaginar. E sem nenhum exagero, os 2 últimos nomes dessa lista podem ser considerados como os mais cruéis. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Atualmente, os casos brutais cometidos por crianças e adolescentes de que temos notícia acontecem nos Estados Unidos. Por lá, apesar da lei alterar de estado para estado, não existe uma idade mínima constitucionalmente estabelecida para prisão perpétua, ou seja, mesmo crianças podem receber essa sentença. Já a pena de morte foi banida do país em 2005 para todos os menores de 18 anos, independentemente do crime cometido. E pode acreditar, foram vários crimes bem graves. Abrindo a nossa lista, os irmãos Derek e Alex King ficaram conhecidos em todos os Estados Unidos por um motivo sombrio: a morte brutal do seu pai, Terry King. Até hoje, ninguém entende realmente o que aconteceu e quem seria a verdadeira vítima dessa história. Tudo aconteceu na madrugada do dia 26 de novembro de 2001, enquanto Terry King dormia tranquilamente pela última vez. Isso porque, nessa noite, ele seria espancado até a morte pelos seus filhos de 12 e 13 anos com um bastão de beisebol. A história não para por aí, pois além de atentarem contra a vida do pai, os dois também atearam fogo na casa, uma tentativa de esconder o que fizeram. Não deu certo, e apenas horas depois, eles confessaram o crime à polícia. A grande questão é que eles alteraram a versão da história várias e várias vezes, ao ponto de se tornar praticamente impossível detectar qual a verdadeira. Inicialmente, eles alegaram o crime sob a justificativa de estarem se defendendo dos abusos que sofriam do pai. Depois, eles mudaram a versão dizendo que foram coagidos a fazer isso por Ricky Chaves, um amigo da família que sempre dava abrigo aos meninos quando eles fugiam de casa. Quando a polícia foi investigar Ricky Chaves, a história ficou ainda mais bizarra. Isso porque eles descobriram que Ricky já havia sido preso antes por abuso de menores, além de terem encontrado diversos materiais acusadores com ele. A história se tornava cada vez mais complicada, com cada pessoa escolhendo uma versão para acreditar. Em 2002, os jovens Derek e Alex foram julgados como adultos e, ao se declararem culpados pela morte do pai, receberam penas de 8 e 7 anos de prisão. Na época, Kelly Marino, a mãe dos jovens, disse que eles ainda não entendiam a consequência dos seus atos e não entendiam que estavam indo para uma prisão. Durante uma entrevista, ela disse: "Eles acham que vão para um parquinho, acham mesmo. Eles acham que vão estar com outras crianças e vão se divertir." Já Ricky Chaves foi julgado separadamente por um júri, sendo inocentado de qualquer envolvimento com o assassinato, mas sentenciado culpado pelo tipo de material ilegal que possuía. Após cumprirem as suas penas, os irmãos King saíram da prisão, mas uma juventude atrás das grades cobrou seu alto preço. Em 2011, Alex King voltou a ser preso, logo após fugir do local de um acidente de trânsito sem prestar socorro às vítimas. Em 2024, aos seus 35 anos, Alex voltou novamente à mídia, dessa vez após ser encontrado morto devido ao abuso de substâncias ilícitas. Quanto ao seu irmão Derek King,
Desde que saiu da prisão, resolveu viver uma vida reclusa e atualmente não há nenhuma informação sobre ele na mídia. Até hoje, não se sabe ao certo o que levou os irmãos a cometer um crime tão brutal, mas é inegável que o tempo preso roubou deles sua juventude e trouxe consequências graves para suas vidas. Nem todas as histórias têm um final trágico, por mais perturbador e sem esperanças que o seu início possa ser. Esse é o caso de Jamarian Lawhorn, que possui uma das histórias mais impressionantes que você irá conhecer. A história de Jamarian começou em agosto de 2014. Ele tinha apenas 12 anos e, com uma faca de cozinha em mãos, se dirigiu até o parquinho local e atentou contra a vida de outra criança de apenas 9 anos. Jamarian sabia o que estava fazendo. Na verdade, como ele mesmo disse, esperava que após isso fosse morto pela polícia logo em seguida. Isso era algo que ele desejava. Quando ninguém veio até ele após ter cometido o crime, ele mesmo ligou para a polícia e confessou. A gravação da ligação é perturbadora. Nela é possível uma criança de 12 anos dizendo: "Acabei de esfaquear alguém. Eu estou farto da vida e eu quero morrer. Venham me pegar e me prendam para o resto da vida. Levem-me para a prisão juvenil para o resto da vida. Me matem." Desde o início, era possível perceber que, por mais hediondo que tenha sido o crime de Jamarian, havia algo mais por trás dessa história. Ao investigarem, os policiais descobriram que ele vinha sofrendo um longo histórico de abusos físicos e emocionais dentro de casa, todos por parte do seu padrasto, ao ponto de que isso o tenha feito desistir da vida. Jamarian foi condenado por homicídio em primeiro grau, mas, em vez da sentença de morte que desejava, ele recebeu uma sentença híbrida. Ele ficaria detido até os 21 anos e, após esse período, teria direito a uma liberdade condicional, dependendo de como fosse o seu progresso. Enquanto cumpria sua pena, vários psicólogos o visitaram, dedicados a ajudá-lo da melhor maneira possível. O tratamento e toda a ajuda que recebeu fez progressos a Jamarian, que não apenas conseguiu se abrir mais, falando sobre os traumas que sofreu no passado, como se tornou mesmo um mentor para novos internos. Uma belíssima história de superação. Em 2021, após ter cumprido a sua pena, ele foi liberado para sair da instituição e viver com a família que o adotou. Atualmente, ele segue trabalhando em programas de apoio a jovens em situação de risco e, além de atuar ativamente numa ONG local, ajudando jovens como ele. O seu objetivo não é justificar os seus atos, mas fazer o possível para que outros jovens não sejam vítimas de abusos e negligências e acabem se perdendo, assim como ele próprio se perdeu no passado. Já com relação ao jovem de 9 anos que foi vítima dessa história, ele era criado por sua avó, Toni Newmaker, quem acabou se mostrando a pessoa mais forte dessa história. Ela conta que de início sentiu ódio, mas, quando entendeu o que estava acontecendo, conseguiu perdoar o jovem Jamarian. Em suas palavras, ela disse: "Eu não posso mudar o passado, mas eu tenho a capacidade de escolher a minha resposta. Precisamos de mais compaixão nesse mundo para que possamos nos tornar tudo o que somos destinados a ser. Sério, quem precisa de mais ódio?" Totalmente diferente do jovem Jamarian, os irmãos Robert e Michael Beaver possuem uma história com final trágico, além de um início totalmente perturbador. O caso deles é mais recente, tendo acontecido em julho de 2015. Na ocasião, os irmãos, de 18 e 16 anos, atentaram contra a vida de seus pais e seus outros 3 irmãos, num crime no qual já vinham planejando há meses. O motivo? Tudo porque eles queriam se tornar serial killers famosos mundialmente. Que loucura. A detetive Rihanna Russell, responsável pelo caso, disse: "Eles queriam matar pelo menos 50 pessoas. Eles queriam ser famosos, queriam uma página da Wikipedia e cobertura da mídia. Além da própria família, eles revelaram que tinham planos de sair pelas ruas da cidade, cometendo novas vítimas." Crystal,
A irmã deles, de apenas 13 anos, foi uma das sobreviventes, apesar de ter sofrido vários ferimentos pontiagudos. Quem também sobreviveu foi o irmãozinho deles, de apenas 2 anos, provavelmente esquecido pelos irmãos. É impossível sabermos o que se passava na cabeça dos dois, assim como também é difícil ter certeza do que realmente acontecia na casa deles. Conforme relato dos vizinhos, os pais eram totalmente restritos, impedindo que os filhos saíssem de casa ou interagissem com outras crianças da vizinhança. Alguns vizinhos relataram que só descobriram o nome dos irmãos após os verem nos jornais. Já os irmãos dizem que eram abusados fisicamente pelos pais. Mas não apenas isso. Na delegacia, eles confessaram o crime. Tudo enquanto riam das barbaridades que haviam acabado de cometer. Eles diziam que o objetivo era superar alguns dos grandes massacres dos Estados Unidos, de modo que entrassem para a história. Robert Beaver foi condenado a 5 prisões perpétuas consecutivas, enquanto Michael Beaver também recebeu as 5 perpétuas, com um adicional de mais 28 anos de prisão. Nenhum deles irá sair das grades tão cedo. Atualmente, eles seguem na penitenciária estadual de Oklahoma, onde ocasionalmente se envolvem em brigas dentro da prisão, principalmente contra agentes. Já a casa da família foi demolida em 2017 e transformada num memorial comunitário. Hoje, os tiroteios em escolas são um grande problema ao redor do mundo. Contudo, os Estados Unidos ainda sofrem bastante com isso. Conforme dados da ONG Everytown for Gun Safety, há uma média de 100 a 150 tiroteios em escolas todos os anos. Em 2023, por exemplo, foram registrados mais de 100 tiroteios, alguns com fatalidades, outros apenas com feridos. Dentre os vários casos que aconteceram no passado, um deles chama atenção. O caso do jovem Barry Dale Lukatis, de apenas 14 anos. Em 2 de fevereiro de 1996, o jovem Barry entrou em seu colégio fantasiado como um pistoleiro do Velho Oeste. O que ninguém imaginava era que o rifle .30 e as 2 pistolas que ele carregava não eram apenas parte de sua fantasia, mas sim armas reais e letais. Um professor e 2 alunos foram suas vítimas. A situação somente não escalonou mais ainda porque John Lane, o professor de educação física do colégio, conseguiu imobilizar e desarmar Barry antes que ele pudesse fazer novas vítimas. O plano de Barry era usar os demais alunos como reféns para poder escapar, mas ele acabou sendo pego pela polícia antes de colocar esse plano em ação. Após realizarem investigações, ficou comprovado que Barry vinha de um lar disfuncional, no qual sua mãe, vítima de uma depressão profunda, pedia várias vezes para que ele aceitasse realizar um pacto com ela para juntos atentarem contra as próprias vidas. Além disso, ele também era vítima de bullying no colégio. Em suas próprias palavras, ele dizia que tinha intenções de atentar contra a vida de apenas um colega de classe, o jovem Manuel Vela, e que as outras mortes foram acidentais. Durante o seu julgamento, a defesa tentou alegar insanidade, dizendo que Barry sofria de bipolaridade, mas o júri o considerou responsável pelos seus crimes. Ele acabou recebendo a sentença de 2 prisões perpétuas, além de um adicional de 205 anos. No entanto, em 2017 ele acabou sendo ressentenciado, com a sua pena diminuindo para apenas 189 anos de prisão. Na ocasião, 20 anos depois do ocorrido, o professor John Lane, responsável por imobilizar Barry e evitar uma tragédia ainda maior, perguntou a ele por que fez aquilo. Pela primeira vez, Barry respondeu dizendo: "A resposta curta é que eu estava com medo, com raiva e com ciúmes. Essa não é uma explicação completa, mas eu estava numa situação em que eu estava passando pelas mesmas coisas que todas as outras crianças e eu não percebi. Eu não sabia que todo mundo passava por isso. E quando eu comecei a me sentir rejeitado em vez de
me aproximar de alguém ou dizer algo a alguém. Eu simplesmente escondi isso e, em vez de encarar meus próprios problemas e admitir que havia algo errado comigo, eu transferi esse comportamento para os outros. Dentre todas as histórias que você viu até agora, as duas últimas com certeza são as mais cruéis. Começando pela jovem Alyssa Bustamante, que, com apenas 15 anos de idade, cometeu um crime brutal e sem explicação. O assassinato de uma criança de apenas 9 anos. Na época, Alyssa já vinha enfrentando problemas como depressão e automutilação, algo que preocupava bastante a sua família. No entanto, eles nem sabiam que o pior ainda estava por vir. Dias antes do crime, Alyssa foi até um bosque próximo de sua casa, onde cavou 2 covas rasas. Conforme ela revelou posteriormente ao sargento da polícia do Missouri, as covas eram devido a uma curiosidade que ela tinha sobre qual seria a sensação de matar alguém. Na noite do dia 21 de outubro de 2009, Alyssa convenceu sua irmã mais nova a trazer a vizinha Elizabeth Olten, de 9 anos, até o local das covas, com a desculpa de que lhe daria um presente. Ao chegar lá, Alyssa surpreendeu a jovem ao atacá-la, cruel e brutalmente, até que ela não resistisse. Trata-se de um crime premeditado, além de extremamente cruel. Após as investigações, a polícia não teve qualquer dúvida de que Alyssa era responsável pelo crime, principalmente por ela ter descrito tudo isso em seu diário. O diário dela foi lido no tribunal. Trata-se de um relato forte e brutal, no qual ela dizia: "Eu a estrangulei, cortei a garganta e esfaqueei. Então agora ela está morta. Eu não sei como estou me sentindo. Foi incrível. Logo que passa a sensação de, oh meu Deus, eu não posso fazer isso, é realmente prazeroso. Agora eu estou aqui, nervosa e tremendo. Eu tenho que ir para a igreja agora." No momento em que a polícia buscava pela jovem Elizabeth, Alyssa estava numa aula de dança em sua igreja. Inicialmente, ela se declarou como inocente, sendo então acusada de assassinato em 1º grau. Mas em 2012, ela acabou aceitando um acordo e se declarando culpada. Na ocasião, durante o julgamento, ela aproveitou para tentar pedir desculpas à família, dizendo: "Eu sei que palavras nunca vão ser suficientes. Nunca vão conseguir descrever exatamente o quanto eu me sinto horrível por tudo isso. Se eu pudesse dar a minha vida para tê-la de volta, eu daria. Desculpe." A família de Elizabeth se negou a comentar, se referindo a Alyssa apenas como um monstro. A sua defesa segue tentando dizer que o ocorrido se deve aos vários problemas mentais, como depressão e transtorno de personalidade, alegando ter sido uma falha não ter internado-a antes do pior acontecer. Vários psicólogos chegaram a analisá-la após o ocorrido, afirmando que ela sofre de transtorno depressivo maior, além de transtorno de personalidade borderline. Atualmente, ela segue presa no Chillicothe Correctional Center, cumprindo uma pena de prisão perpétua com um adicional de 30 anos. Em julho de 2024, ela tentou uma audiência de liberdade condicional, a qual lhe foi negada. No momento, ela só terá direito a uma nova audiência em 2029, mas ainda assim, ela precisa cumprir a pena adicional, ou seja, caso consiga uma liberdade condicional, ela apenas poderá deixar a prisão em 2059. Em 2017, a mãe da jovem Elizabeth moveu um processo de $5 milhões contra Alyssa Bustamante. O andamento desse processo é mantido em segredo pelos advogados, sendo que não está claro se ela possui toda essa quantia. Contudo, uma das cláusulas do processo é a de que Alyssa deve notificar caso receba qualquer tipo de indenização devido à publicidade do caso. Tendo em vista a febre atual com séries e filmes sobre serial killers reais, essa acaba sendo uma ótima estratégia da mãe de Elizabeth para evitar que a assassina de sua filha receba
qualquer tipo de compensação financeira por um crime tão cruel. E por fim, Nehemiah Griego recebeu o título de criança mais temida quando aos 15 anos assassinou toda a sua família a sangue frio. O crime aconteceu na noite de 19 de janeiro de 2013 no Novo México. Na ocasião, o jovem Nehemiah Griego estava munido de 2 rifles quando entrou no quarto dos pais, pouco depois da meia-noite, e atentou contra a vida de sua mãe. Conforme relatou posteriormente, o seu irmão mais novo estava dormindo ao lado da mãe e não queria acreditar que Nehemiah havia atirado nela. Ele teve de mostrar o corpo dela ao irmão para convencê-lo do que fez antes de também atirar contra ele. Depois disso, ele ainda atentou contra a vida de suas irmãs mais novas, de 5 e 2 anos. Mas a história não para por aí. Isso porque o pai dele não estava em casa no momento. Ele apenas retornaria pela manhã. Nehemiah sabia disso e armou uma emboscada para o seu pai, atirando nele no momento em que entrou em casa. Após cometer tamanha barbaridade, ele foi para a igreja local, onde tentou se justificar, ainda com as armas nas mãos. Mas logo foi dominado pelo pastor e por um detetive aposentado que passava por ali. O seu depoimento foi bastante perturbador, com ele alegando que ter feito aquilo após uma discussão com a sua mãe e que, tomado por pensamentos perturbadores, ele planejava seguir até locais públicos, atirando contra as pessoas até que a polícia chegasse e o acertasse. Durante o seu julgamento, havia uma indecisão do que fazer. Se ele deveria ser julgado num tribunal juvenil ou adulto. Inicialmente, um tribunal juvenil determinou que ele deveria permanecer num centro de reabilitação até que completasse 21 anos. Mas após recurso do promotor, essa sentença foi revogada. Nehemiah foi julgado como adulto, sendo declarado culpado de 2 homicídios em 2º grau, além de 3 acusações de abuso infantil, resultando em morte. Ele foi condenado a 3 prisões perpétuas, além de um adicional de 7 anos. Em 2022, o Supremo Tribunal do Novo México manteve a condenação contra ele, rejeitando alegações de que as punições estariam severas demais. Além disso, eles também definiram que ele apenas terá direito a uma revisão da pena em 2043, quando estiver com 52 anos. Atualmente, ele segue preso na Lea County Correctional Center, sendo que o seu caso é um dos mais lembrados quando é levantada a pergunta: até que ponto adolescentes podem ser responsabilizados como adultos? A defesa dele segue alegando que, na verdade, ele precisava de ajuda psicológica, sendo vítima dos seus traumas. Já os promotores alegam que o autor de um crime tão frio e calculista merece estar atrás das grades. E você? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Não deixe de comentar. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.